E a palestra de hoje é exatamente para nós tratarmos de uma das máximas de Jesus, que nós vamos encontrar após o chamado Sermão do Monte. Então vamos contextualizar para que nós possamos entender. Jesus, vivendo ali na Galileia, a Galileia ela fica na região norte do que hoje é Israel. Então ela fica acima da Judéia. E entre a Galileia e a Judéia tem o deserto da Judéia. A Judéia, vamos começar pela Judéia, onde fica Jerusalém, é uma terra muito íngreme, muito montanhosa, muito árida. Ela é muito propícia para o pastoreio, mas ela não é propícia para a agricultura. A própria Jerusalém é bastante, ali são vários morros e todos eles a subida é bem desgastante para que um peregrino na época de Jesus chegasse até lá. Quando vai avançando para o norte, aí nós encontramos uma outra região chamada Galileia, que aí já temos muitas planícies, apesar de ter um monte aqui e outro ali, também tem bastante pedra, mas é uma terra muito rica, é uma terra muito fértil. Então, quando a gente pensa nas parábolas de Jesus, é importante nós entendermos que aquelas pessoas ali tinham o lago de o lago de Genezaré, que a cidade de Cafarnaum ficava às margens. Então, as pessoas viviam muito da pesca que esse lago oferece até hoje. Elas tinham a questão das vinhas, elas tinham a questão do trigo, o joio também aparecia ali, o grão de mostarda, né? Era uma praga que tomava conta, a mostarda era uma planta que tomava conta do espaço das plantas frutíferas. Aquela parábola do semeador que sai para semear e a semente cai em solos diferentes. Quando a gente anda naquela terra, a gente vê bastante o solo com pedra, o solo com espinho, o solo fértil, é, à beira da estrada, que a semente acaba não criando raízes, tostando ao sol. Então, tudo isso, Jesus, quando ele está falando no Sermão do Monte, ele está falando a respeito de realidades que as pessoas estão acostumadas a terem no seu dia a dia. Jesus ele era muito inteligente na forma como ele colocava a sua moral, que ele dizia muito bem, a moral, o ensinamento que eu, Jesus, dou não é meu, é do Pai que me enviou. Então, ele sabia separar bem as coisas, ele se colocava como o emissário desse Deus, que já não era mais aquele Deus é, vestido de guerreiro, vestido de general, um Deus ciumento, colérico, um Deus agressivo, mas um pai que olha para os seus filhos e quer que seus filhos vençam, que seus filhos sejam bem-sucedidos, que os seus filhos sejam amados e que amem, que tenham uma vida plena. Então é esse Deus que Jesus anuncia. É o aspecto mais bonito, porque também esse aspecto tinha no chamado Antigo Testamento, mas era um aspecto meio à margem. O aspecto que as pessoas mais destacavam era usar Deus como um grande soldado para esmagar os seus inimigos, ou usar Deus como um grande padrinho para dar tudo aquilo que a pessoa poderia perder ou poderia deixar de conquistar. Então Deus daria fortuna, Deus daria casamento, Deus daria uma idade avançada, uma vida longa na Terra. E Jesus ele coloca Deus como Pai. E quando ele coloca esse pai amoroso, ele diz assim: olha, é o reino desse pai que está sendo instalado aqui na terra. Então, a vontade de Deus é que tem que prevalecer. Não tem que ser a minha vontade, a vontade dos fariseus, dos saduceus, a vontade de Herodes, a vontade de César. É a vontade de Deus. Porque, no final das contas, quem rege tudo, quem governa tudo, é Deus. E esse ato de governar que, que Deus tem no mundo, Jesus utilizava a palavra o reinado de Deus, que quase todas as Bíblias traduzem como reino de Deus.
Mas reino dá uma ideia de fronteira, de território. Reinado dá uma ideia de poder, soberania. Então era o reinado de Deus em todos os aspectos. Deus reina nas nossas vidas. E aí Jesus, quando ele coloca como Deus reina, ele vai falando lá no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças. Então, bem-aventurança significa felicidade. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa tocada pela felicidade, é uma pessoa feliz. Então, por exemplo, aqueles que passam fome, felizes os pobres, que Mateus vai colocar como os pobres de espírito, né? Felizes aqueles que são perseguidos, aqueles que são caluniados por causa do meu nome. Então, há uma inversão. O que normalmente as pessoas olhavam como uma punição divina, puxa vida, essa pessoa está passando por essa doença, essa pessoa está passando por esse problema, essa pessoa está passando por essa dor. Então ela pecou e Deus está castigando. E aí Jesus inverte essa ordem e diz assim: felizes. Felizes são vocês, porque vocês estão tendo o espírito de vocês lapidados. Basicamente é isso. Então, como o reino do Pai, o reinado do Pai, é um reinado para espíritos, ele não é um reinado para exércitos, ele não é um reinado para agricultura, para a economia, ele é um reinado para a política, ele é um reinado visando espíritos. Então, tudo aquilo que lapida o nosso espírito nos torna felizes. Apesar da gente ver a dor, apesar da gente ver o sofrimento, apesar da gente ver a dificuldade, ali é o nosso espírito que está despertando, é o nosso espírito que está se exercitando, é o nosso espírito que está se agigantando. Então, quando isso acontece, felizes, bem-aventurados. E aí, ele começa, depois das bem-aventuranças, a falar uma série de comportamentos que as pessoas deveriam ter, comportamentos éticos. Então, por exemplo, quando você for orar, não faça que nem esses religiosos que são pessoas que estão mais preocupadas com o que os outros estão vendo do que com o seu diálogo com Deus. Então, na época era muito comum a pessoa, para fazer penitência, jogava cinzas na cabeça, raspava a cabeça, jogava cinza, ficava com aquela cara de defunto, né? Aquela cara de luto, de sofrimento. E Jesus falava: não faz isso, porque é o teu diálogo entre você e Deus. Então, que as pessoas não saibam esse teu momento de intimidade com Deus. Que as pessoas olhem para você com o cabelo bem lavado, bem penteado, você com uma boa roupa, você sorrindo, mas que quem conheça as tuas dores, as tuas necessidades, os teus arrependimentos, seja Deus. A questão de se alguém te bate na face direita, oferece também à esquerda, ou seja, não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem, porque se você retribuir o mal com o mal, só vai sair um mal dobrado. Mas se você retribuir o mal com o bem, você anula o que seria um desequilíbrio nas relações. Faz isso e vai dar certo. Né? Não se preocupa com coisas que você não controla. Entrega para Deus. Então, assim, aí ele fala dos pardais, né, que não tecem, não fiam, mas se vestem melhores, os pássaros, né, do céu, se vestem melhores do que os reis. A questão do linho, da púrpura, né, que os fios não são... O trigo, por exemplo, ele não fia, e o trigo se veste melhor do que muitas autoridades, e por aí vai. Quando Jesus vai falando de toda essa moral que ele elucida em relação a Deus, Deus é amor. Então tenhamos uma vida uns com os outros mais amorosa, porque Deus, ele reina nos espíritos. Sabe, o presidente, o governador, o prefeito, o general, o presidente
uma câmara, de uma câmara legislativa, de uma casa legislativa, um juiz, ele tem autoridade sobre as coisas da matéria, mas Deus tem autoridade sobre as coisas do Espírito. E sendo nós espíritos encarnados, nós estarmos afinados com a vontade desse Pai é nós estarmos afinados com a perfeição, com a felicidade, com a plenitude. Porque onde tem Deus não tem um átomo de escuridão. Onde tem Deus não tem um átomo de infelicidade. Onde tem Deus não tem um átomo de tristeza. Onde tem Deus, tudo é pleno. E tudo que não é pleno é porque não é de Deus. Tudo que não é bom não é de Deus. Tudo que não nos traz plenitude, que não nos traz a sensação exatamente de sermos perfectíveis, não vem de Deus. Então, por isso que é importante a gente seguir os mandamentos de Deus, para que a gente não traga problemas para a nossa vida, para que a gente não sofra, não por coisas que são da natureza humana. Afinal de contas, quem é ser humano, está no mundo, a pele, o sistema nervoso, nos dá sensibilidade. Então, nós somos sensíveis ao prazer, mas somos sensíveis à dor. Mas as coisas que são referentes ao espírito, essas estão na nossa esfera de atuação, na nossa esfera de decisão. E é bom que a gente tome as nossas decisões calcados na perfeição de Deus. Porque a gente erra, a gente mete o pé pelas mãos. Deus não erra. Deus é perfeito. Aí que está a beleza. E é isso que Jesus fala para as pessoas. E quando ele vai completar esse ensinamento, ele termina dizendo o seguinte: olha só, aquele que ouve as minhas palavras e coloca essas palavras em prática, é semelhante àquela pessoa que constrói uma casa na rocha. E veio o vento, e veio a chuva, e vieram as intempéries, e aquela casa permaneceu firme nas suas fundações. Aquela pessoa que me ouve, mas que não pratica o que eu digo, é igual uma pessoa que constrói a casa na areia. E vieram as chuvas, as intempéries, os ventos, os rios, e aquela casa desabou com seus moradores. E grande foi a ruína daquelas pessoas. Então, olha a associação que Jesus faz. Depois dele ter falado sobre bem-aventuranças, depois dele ter falado sobre felicidade, depois dele ter dito como Deus é Pai, como Deus ama, como Deus cuida da gente, como é importante a gente ser bons uns para os outros, porque Deus é bom. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre santos e pecadores. Então, quem somos nós para não dar oportunidade, para não perdoarmos, para não tentarmos compreender, né? Para que a gente não tenha esse sentimento da palavra da moda, empatia, que a gente se negue a ter empatia com o outro. O que não significa que o outro, né, vai usar a gente de cavalinho, vai subir nas nossas costas, a gente vai ser um bobo. De forma nenhuma. Jesus tinha muita personalidade. Os apóstolos tinham muita personalidade. Os grandes religiosos, líderes religiosos, sempre foram homens de muita personalidade, homens e mulheres de muita personalidade. Exatamente porque eles conheciam bem a proposta de Deus. Então as pessoas não faziam essas pessoas de bobas. Mas o que Jesus está falando não adianta vocês ouvirem tudo isso, vocês acharem tudo isso lindo, tudo isso maravilhoso, se vocês não colocarem em prática. Porque, veja, para pessoas que ouvem e colocam em prática, aqueles que constroem a sua casa na rocha. Para aqueles que ouvem, acham lindo, bonito, mas sai da igreja, sai do centro espírita, sai do templo budista, sai do terreiro e continua do mesmo jeitinho, fazendo as mesmas besteiras. É aquela pessoa que constrói
a casa na areia. Vejam que para a pessoa que constrói a casa na rocha e para a pessoa que constrói a casa na areia, vem a chuva, vem o rio, vem o vento, vem a intempérie. Ou seja, todas essas pessoas, sejam pessoas que sejam santas ou pecadoras, pessoas que sejam boas ou sejam más, pessoas que assumam um compromisso com a sua espiritualidade, e pessoas que, como lá em Kardec fala no livro dos médiuns, né, os maus espíritas, aqueles que ouvem a doutrina espírita e acham bonito, acham legal, bate palminha, mas não muda 1 milímetro o seu comportamento. Para qualquer uma dessas situações, vai ter problema. Porque a vida é cheia de desafio. Não é porque você é uma pessoa que dá esmola, que visita gente que está internada no hospital, que você pega e tira o casaco do seu corpo numa noite de frio para dar para uma pessoa que está passando frio, que você também não vai ter problema. Mas a sua vida está fundada numa base sólida. Então, a sua vida é a casa na rocha. Santo também tem problema. O santo também sofre injustiça. As pessoas abusam da boa vontade. As pessoas, às vezes, dão golpe na pessoa. Né? 171, estelionato. Quem está no mundo, e ainda mais um mundo como o nosso, que é um mundo de provas e expiações, está sujeito a tudo isso. Mas a casa está na rocha. Ao contrário da teologia da prosperidade que algumas igrejas cristãs vendem, que se você está com Deus, você vai ter uma BMW, você vai ter uma casa com piscina, com quadra de tênis, você vai viajar com um avião particular, você vai ter o seu jatinho, você vai ter um casamento com uma modelo ou com um modelo, você vai ter filhos saudáveis e maravilhosos, porque Deus está na sua vida. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que se você estiver com Ele, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vão vir os rios, vão vir os problemas. Mas a sua fé, ela tem base. Então os problemas não vão te derrubar. Agora, quando você ouve as palavras de Jesus e não as pratica, o que acontece com uma informação que não é lembrada, que não é rememorada, que não é praticada? Cai no esquecimento. E aí, quando aquela informação ela é vital para que a gente tenha um desempenho, a gente não lembra porque não praticou. E aí como é que faz? Não vai lembrar. E aí a casa rui. Ela desaba. Porque veio a chuva, veio o rio, vieram as intempéries, vieram os desafios, vieram os problemas. E a casa desabou porque essa pessoa não tinha uma base sólida. Então veio o falecimento de uma pessoa muito querida, veio um divórcio inesperado, não querido, veio um desemprego, veio uma falência, veio um exame com uma doença incurável. E essa pessoa desmorona, porque muitas dessas pessoas falam assim, mas eu comungava todo domingo, eu ia lá no centro, ouvia palestra e tomava passe. Olha, toda sexta-feira à noite eu ia lá no terreiro, eu fazia meditação. Por que que isso está acontecendo comigo? Porque você está vivo, porque você está num planeta de provas e expiações, e porque esses desafios fazem parte da vida. Não é se você é bom, se você é ruim, se você é inteligente, se você é burro, se você sabe inglês ou só fala o teu idioma mal e porcamente. Não é isso que entra na economia divina, no cálculo divino. O que entra é que você está num mundo que vai te oferecer desafios. A diferença é que quando você tem uma fé bem estruturada, você não se desmorona, você não se desequilibra. Você tem base. Aí está a diferença. Problema todo mundo passa. Problema todo mundo tem.
todo mundo vai perder um parente, todo mundo vai ter problema de relacionamento, todo mundo é afetado mais ou menos pela economia, todas as pessoas um dia vão ter uma doença incurável, faz parte. Ou vocês conhecem alguém que é eterno, alguém que viveu nesse mundo como se vivesse nas redes sociais, só fazendo caras e bocas como se a vida fosse uma novela. Não existe isso. Essa imagem que nós temos, que a festa é sempre na casa do vizinho, é uma imagem ilusória. Aquelas pessoas bonitas que aparecem com taça de champanhe, brindando a vida, elas, se for, a gente quando vai conviver com elas, a gente às vezes não sabe o prato de sal que essas pessoas comem. Então, problema todo mundo tem. Não tem ninguém que não passe por esse mundo de provas e expiações sem também ter as suas lágrimas derramadas nesse solo. A questão é a nossa firmeza. Para pensar um pouquinho a respeito da casa que desaba. Uma casa, quando desaba, com seus moradores lá dentro, ela deixa de ser uma casa e vira um túmulo. Você sabe o que é a sua casa virar o seu cemitério, o seu túmulo, o seu caixão? A imagem é forte. Agora pensem, quando a gente tem uma vida tão materializada, tão sensualizada, tão pouco espiritualizada, que quando os problemas aparecem, nós desabamos com tudo isso. E aí nós somos enterrados no nosso próprio orgulho, na nossa própria vaidade, nosso próprio egoísmo, na nossa própria luxúria, na nossa melancolia, que a gente é enterrado vivo nos nossos defeitos, exatamente porque a nossa fé não tinha bases sólidas. Jesus falou isso há 2000 anos, num morrinho, Sermão da Montanha, né? A gente pensa nos Alpes. Não, no morro. A tradição coloca um morro relativamente próximo da cidade de Cafarnaum. Assim, 10 minutinhos de carro, 15 minutos de carro. E ali tem a Igreja das Bem-aventuranças. Tem uma vista bonita da Galileia dali. Jesus falou esse sermão há 2000 anos no morro. E vejam a atualidade desse sermão, né, desse discurso para aquilo que a gente vive. Então, trabalhar a nossa espiritualidade não é fazer um benefício para os outros, não é fazer caridade para ninguém. É porque vai vir a chuva, vai vir o rio, vai vir a tempestade. E é importante que a nossa base seja firme para que ela não desabe. Quando eu dava aula no estudo sistematizado, hoje eu só dou aula no estudo aprofundado, na área de cristianismo e espiritismo. Os alunos do estudo sistematizado, né, do EG, às vezes perguntavam: professor, o que é mais difícil numa encarnação? É vir sem o braço? É vir cego? É passar pela experiência da solidão? Nunca ter um parceiro, uma parceira? É ter azar, né? Não dar sorte em nada? O que é mais difícil numa reencarnação? O que é mais complicado? E sempre me vinha: o mais difícil é você reencarnar e não abrir mão dos seus valores como espírito. Porque cada geração tem a sua febre, cada geração tem o seu discurso hedonista, o seu discurso de prazeres. E tenta justificar a satisfação da sua vaidade, a satisfação do seu orgulho, de maneiras assim muito pitorescas, muito inteligentes, mas que nada são do que reforço das suas fraquezas. Difícil
é você ter uma moral, e mesmo que todo mundo faça, como falavam os nossos pais, né? Se todo mundo pular da ponte, você vai pular também. Só que quando a gente é adulto, não tem mais pai, não tem mais mãe dizendo o que a gente faz ou deixa de fazer. Quando é adolescente, que vai para certas festas, vai para casa de amigos, o pai e a mãe não estão lá para te vigiar. E você tem a noção clara do que é certo, do que é errado. E não é porque todo mundo faz o errado que você vai fazer. Isso é difícil. É mais difícil do que ser cego, é mais difícil do que ser paraplégico, é mais difícil do que ser sozinho, é mais difícil do que ser uma pessoa falida economicamente. Sabe por que é difícil? Porque depende só da pessoa, não são fatores externos. Depende da sua maturidade. Então, no meio espírita, infelizmente, nós vemos muito isso. Certas palestras, certos livros, obras psicografadas, que vão na onda. Todo mundo faz, eu faço. A onda do politicamente correto. A onda do joinha, do like. Então, é aquele discurso para agradar o público. É o discurso que Deus é amor. Então, Deus é amor. O que você fizer de errado tá de boa, tá ótimo. Deus te ama. Só que isso é uma mentira, uma falácia. Deus é amor? Claro que é. Mas Jesus nunca disse que Deus era injusto. Porque só pode haver amor onde há justiça. Uma pessoa que ama, ela tem que ser justa. Porque se ela for injusta, o amor dela é egoísta. Não é um amor pleno, não é um amor perfeito. Deus é perfeito. Então o amor dele não pode ter injustiça. Se tem Deus, e Deus criou o universo, tem regras. Porque o universo, ele se desloca de acordo com as leis de Deus. Sejam leis para a matéria, sejam leis para o espírito. Uma regra só tem valor se existe algum tipo de punição, de pena, para quem não a cumpre. O nome disso é justiça. Porque se uma pessoa descumpre uma lei e não acontece nada com ela, a lei perde a força e a injustiça prepondera. Aí vale a força. O mais forte se dá bem. O mais astuto é o que vai se dar bem. Onde tem Deus, tem regras. Onde tem regras, tem que ter justiça. Se Deus é amor e Deus é perfeito, o seu amor tem que ser justo. Então, sim, aquilo que nós fazemos errado, ou seja, aquilo que nós vamos contra as leis de Deus, vai ter consequências. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que, quando a gente fala que Deus é amor, tenha um salvo-conduto para fazer todo tipo de comportamento que só é derivado dos nossos vícios, da nossa vaidade, dos nossos desejos, da nossa imaturidade espiritual. Porque isso é pegar aquelas palavras de Jesus e construir a casa na areia. E ela não se sustenta. Não se sustenta. E aí, quando desaba, desaba tudo sobre nós. E aí a gente ainda culpa Deus por causa da nossa imprevidência. Previdência vem exatamente de prever, né, de prevenir. Faltou previdência. A culpa não é de Deus. A culpa é nossa, que agiu com imaturidade. Boa parte das coisas que acontecem numa reencarnação, essas coisas não acontecem porque é karma da outra vida. De jeito nenhum. Essa visão de karma a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente fizer um retrospecto das coisas que aconteceram na nossa vida, a gente vai ver que a maior parte das consequências tiveram origem nas nossas decisões e não de fatores alheios à nossa vontade.
Então vamos colocar aí 80% das coisas que acontecem na nossa vida não são fruto de reencarnações anteriores. São decisões que nós tomamos aqui e agora. Olha a responsabilidade que nós temos. Daí a importância de termos essa fé firme, bem construída, que é a casa na rocha. Quando a gente olha lá o Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos é destinada às leis morais. São leis. Leis que se refletem no nosso comportamento. Moral, em uma definição simples, é a regra do bem proceder. Se são leis dadas por Deus, a moral não é relativa. A moral divina, ela é eterna, porque Deus é eterno. O ser humano muda de visão. Deus não muda, porque ele é perfeito. O que acontece é que nós mudamos de ideia a respeito de Deus. E não é que Deus mudou de ideia. Aquele Deus da Bíblia vingativo, aquele Deus semita do deserto, né, um beduíno que andava com Abraão, Isaac, Jacó, aquilo era um Deus que espelhava um povo beduíno do deserto. O que não quer dizer que Deus fosse daquela forma. Quer dizer que as pessoas enxergavam Deus daquela forma. Por isso da importância da mensagem de Jesus. Jesus falava com a experiência de quem conhecia Deus. Porque ele tinha contato com o Pai. Então ele não falava do que ele imaginava, do que ele acreditava, do que ele achava legal. Ele falava da experiência que ele vivia com Deus. Por isso que ele tem uma autoridade que mesmo grandes luminares da humanidade, que acrescentaram bastante na evolução do planeta, na evolução moral do planeta, nunca trouxeram a mesma carga de autoridade que Jesus tinha. Porque Jesus falava com conhecimento de quem tinha proximidade com o divino. No Espiritismo, vamos trazer agora a imagem da Casa da Rocha para o Espiritismo. A rocha do Espiritismo, onde nós construímos a nossa experiência espírita em cima das obras fundamentais, que as pessoas equivocadamente chamam de obras básicas. Quando fala obra básica, as pessoas se esquecem que base vem de fundamento. Pensa que é que nem inglês, né? Básico, intermediário e avançado. Então, Kardec seria o básico. Não é assim. Kardec, as obras de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, essas obras são o fundamento da doutrina espírita. Todo o prédio espírita se sustenta nessa fundação. Então, a casa na rocha, para aqueles que querem ser espíritas e, sendo espíritas, serem espíritos conscientes, a casa na rocha são as obras fundamentais de Allan Kardec. E por que de Allan Kardec? Porque Kardec ele teve uma possibilidade ímpar na sua época. Ele recebia correspondência de centros espíritas ou sociedades espíritas espalhadas no globo inteiro, no mundo inteiro. Porque ele era referência a partir da publicação da sua obra primeira no Espiritismo, chamado Livro dos Espíritos. E essa obra ele se baseou na convivência com 10 médiuns, onde ele fazia perguntas para os espíritos e de cada médium que não se comunicava um com o outro, ele pegava as respostas. Então, ele via as respostas que eram comuns e, a partir dali, ele começou a divisar uma doutrina. Esse método de pegar respostas em comum de espíritos diferentes por médiuns que não se conhecem se chama universalidade do ensino dos espíritos. Graças a esse método de universalidade, todos os sistemas pessoais
que mais gente escreveu sobre o espiritismo, mas escrevia a sua experiência, a sua ideia. Kardec, como fez questão de entrevistar vários médiums que não se conheciam, fazendo as mesmas perguntas, ele começou a ver um padrão comum nas respostas, ele virou uma referência. Para publicar as ideias espíritas, ele publicava a Revista Espírita, que foi a revista de espiritismo mais lida na época dele. Através da Revista Espírita, ele teve contato com espíritas do mundo inteiro. E esses espíritas do mundo inteiro passavam as suas mensagens para Kardec, para análise. Então ele tinha uma posição privilegiada de acompanhar o movimento espírita em todo o globo. E a partir dali, ele foi definindo por tema cada uma das situações de acordo com a doutrina, não dele, Allan Kardec, mas a doutrina dos espíritos. Foi assim que, por exemplo, para falar de mediunidade, ele, com base nessa generalidade de comunicações, ele publicou o Livro dos Médiuns. Depois a questão da vida, a questão da leitura dos evangelhos, de acordo com essa nova realidade trazida pelo Espiritismo, que era a comunicação dos desencarnados com os encarnados, e uma outra realidade, a reencarnação. Daí surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. A questão do que acontece com as pessoas depois que desencarnam. O livro O Céu e o Inferno. Posteriormente, a avaliação da formação do globo, da evolução das espécies. Kardec, quando publica o livro A Gênese, exatamente a discussão do momento era o livro de Charles Darwin, A Evolução das Espécies. Então nós temos o livro A Gênese, que Kardec não fica só na parte material. Ele também avança sobre a questão dos milagres, sobre a vida de Jesus. E aí nós temos o livro A Gênese. E 25 anos após o seu desencarne, os escritos dele são compilados, os escritos inéditos são compilados e publicados com o nome Obras Póstumas. Para um espírita sincero, esses livros fundamentais, que a gente não pode esquecer também, o pequeno livro O que é o Espiritismo, que é um livro de perguntas e respostas para responder aos detratores do Espiritismo e para esclarecer aqueles que estavam chegando no Espiritismo. Então nós temos o que é o Espiritismo e a Revista Espírita, que foi publicada sob a supervisão de Allan Kardec de 1858 ao início de 1869. Ele era o editor da revista. Ele é que separava os artigos, ele escrevia a grande parte desses artigos. Aí nós temos as obras fundamentais da doutrina espírita. Então, o espírita que conhece bem essas obras, ele está muito bem calcado para depois avaliar todas aquelas outras manifestações que os espíritos colocam. E aí, a leitura das outras obras espíritas é feita com muito mais criticidade, com muito mais inteligência e com muito maior proveito. Diferente, claro, muita gente chega no espiritismo, é natural que isso aconteça pelos romances, pelos contos, pelas crônicas, pelas palestras, sem problema nenhum. O problema é os anos, né, quando forem se passando e a pessoa não sai dos romances. Porque isso não nos dá o fundamento doutrinário para que nós possamos aproveitar tudo que o Espiritismo nos coloca para o nosso crescimento. Então, a nossa rocha, onde devemos construir a nossa casa espírita, é em cima, exatamente, de toda essa contribuição dada pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Aí nós temos também as obras de Leon Denis, que colocam bastante o aspecto filosófico, não obstante trazerem aspectos históricos e científicos que permanecem atuais até o dia de hoje. As obras de Gabriel Delany, Cesare Lombroso, Alexander Aksakov, todos grandes pesquisadores do espiritismo inglês, apesar que algumas pessoas vão falar do novo espiritualismo inglês. Nós temos Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes,
que tem 2 livros maravilhosos, A História do Espiritismo e A Nova Revelação. Nós temos as pesquisas de Sir William Crookes a respeito das materializações. Na França, nós ainda temos Camille Flammarion, astrônomo francês, contemporâneo de Kardec. E aqui no Brasil, grandes médiuns com livros muito bem fundamentados, como os livros psicografados por Chico Xavier, e aí, principalmente para as pessoas que querem conhecer a vida no mundo espiritual, as obras do Espírito André Luiz, e os livros psicografados por Divaldo Franco. E para as pessoas que principalmente querem conhecer os problemas e as angústias do desequilíbrio dos espíritos influenciando nas nossas vidas, as obras de Manuel Filomeno de Miranda. E aí, claro, também, né, pela psicografia do Divaldo, a gente poderia falar, por exemplo, das obras evangélicas da Amélia Rodrigues, as obras da série psicológica da Joana de Ângeles. Todos esses livros, eles têm a sua beleza, têm a sua contribuição, mas o fundamento, a gente não pode esquecer, continua sendo Kardec. E por que isso é tão importante? Para que a gente não traga para o Espiritismo um discurso que não nos pertence. Dizer que, por exemplo, a sociedade agora, ela tem os bons espíritos, estão olhando o aborto com outros olhos, né? Um olhar mais permissivo em relação ao aborto. Não é por aí. Porque sendo a vida um direito dado por Deus, Deus não muda suas leis. Então não é porque a OMS, a ONU, determinadas fundações internacionais querem aprovar o aborto no Brasil, que as leis espirituais vão mudar por causa disso. Vai continuar sendo crime aos olhos de Deus. Não é porque certos lobbies querem a legalização das drogas que o uso das drogas não vai ter consequências. Não vai trazer para nós, enquanto espíritos, fuga das nossas responsabilidades. Não é porque a vida está difícil que a eutanásia ou suicídio assistido vai ter valor. Ou porque a idade de consenso para fazer sexo cada vez vai diminuindo mais de acordo com a sexualização das crianças. Quando a gente tem Kardec por fundamento, isso no Espiritismo não vinga, não cresce. Esses discursos que são alheios ao movimento espírita e que tentam se infiltrar no Espiritismo não têm guarida. O Espiritismo é o Consolador prometido. E ele é o Consolador prometido porque ele olha para nós enquanto espíritos. O que, às vezes, eu, Jefferson, como encarnado, acho que é um problema, uma dor ou uma dificuldade, para eu, Jefferson, espírito, é uma oportunidade de evolução. Quando a gente conhece bem a obra de Kardec, isso fica muito claro. E Kardec nada mais faz. Como diz Emmanuel, né? Jesus é a porta, Kardec é a chave. Kardec nada mais faz do que tornar o acesso a Jesus mais fácil de entendimento, mais inteligível. Ao contrário de outras visões que parece que nos afastam de Jesus. Para Deus, gente, não tem relativismo. Para Deus, certo é certo, errado é errado, bom é bom, ruim é ruim. E quando a gente não entende isso, a gente quer brigar com Deus. A gente quer dar uma de filho pródigo. Que, pai, adianta minha herança que eu vou morar lá na cidade, gastar meu dinheiro na farra, porque eu discordo da sua maneira de gerir o seu dinheiro. Deus, me dá tudo que eu quero, porque eu discordo da sua maneira de controlar o universo. Deus respeita o livre-arbítrio, como o pai da parábola respeitou a vontade do seu filho mais novo. Mas as consequências, elas são a lei de causa e efeito. Onde tem ação, tem que ter reação. Onde tem plantio, tem que haver colheita. Quem planta trigo não pode colher espinho, vai colher trigo. Em compensação, quem vai plantar espinho não pode colher maçã, né?
causa e efeito. Vamos deixar a nossa casa construída na rocha. Vamos deixar a nossa fé alicerçada, de tal forma que nem o desemprego, nem a solidão, nem a doença, nem o abandono, nem a depressão, nem a melancolia, nem nada de ruim consiga nos tirar da paz que nós temos de estarmos em perfeita comunhão com esse Pai que nos ama tanto. Fiquemos com Deus, porque as pessoas podem nos decepcionar. Deus nunca nos decepciona. O que pode nos decepcionar é o nosso raso entendimento sobre Deus. Mas onde o nosso entendimento não alcança, o amor de Deus, ele completa. Tenhamos fé. Uma ótima noite a todos. Fiquem nas bênçãos do Pai e até a próxima oportunidade.